Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer citação de citação. Aquele tipo de citação direta ou indireta em que se utiliza o termo APUD. Eu sou o professor André Fontinelli, o criador do método TCC Prático, que é a forma mais simples de se fazer o TCC inteiro em apenas 9 passos. Lá no meu curso tem um módulo completo sobre citações. Por isso, os meus alunos não têm muitas dificuldades para fazer citações nos seus artigos científicos ou monografias, porque eles aprendem em poucos minutos toda a técnica e várias dicas especiais para fazer qualquer tipo de citação. Mas eu resolvi trazer só um pouquinho desse conhecimento, pelo menos, para você aí poder avaliar se o curso é mesmo bom para você. Se você quer ter uma solução completa para fazer o seu TCC do início ao fim, com um passo a passo fácil e rápido de aplicar, não existe melhor opção. Se é isso que você precisa, acesse o link que está aqui embaixo na descrição, para você ver lá como é o curso, como é que funciona, com todos os detalhes para você tirar suas dúvidas. Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar quais são os tipos de citação que existem, os conceitos e as características de cada uma delas, e depois eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a citação de citação e sobre o termo APUD, ok? Mas antes, eu recomendo que você baixe o brinde que eu separei para você hoje. É a planilha de fichamento, um instrumento essencial para você arquivar suas citações de maneira correta e num só lugar, de modo que você não perca tempo quando for escrever o seu TCC e não corra o risco de cometer plágio. Certo, mas conforme prometido, vamos então começar a falar das citações. Se nós temos realmente algo em comum, eu diria que você deve estar aí com uma certa ansiedade para avançar com o TCC, mas ainda não sabe se está no caminho certo. Mas o fato é que o TCC só vai começar de verdade depois que você começar a inserir as citações, porque elas são as principais matérias-primas do seu artigo científico ou da sua monografia. Citação é qualquer informação que você pega de alguém e reproduz aí no seu TCC. Quer dizer, você vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica para o seu TCC. E nessa pesquisa bibliográfica, você vai achar informações importantes que vão dar o embasamento para o seu TCC. E essa coleta de dados vai ter como resultado justamente uma coleção de citações diretas e indiretas. Existem basicamente 4 tipos de citação: a citação direta curta, a citação direta longa, a citação indireta e a citação de citação, que é aquela em que você usa o APUD. Essa é a primeira coisa que eu fiquei de te mostrar lá no início do vídeo, os 4 tipos de citação que existem. Beleza. Então agora vamos ver o conceito e as características de cada uma dessas citações. Mas antes, não esquece de deixar sua curtida aí no vídeo, porque isso é muito importante para o algoritmo do YouTube perceber que o vídeo é bom e assim mostrá-lo para outras pessoas. Eu conto com você, hein? Mas vamos lá, a citação direta é quando você simplesmente copia e cola um texto qualquer no seu TCC. A citação direta é o tipo mais comum de citação, mas você deve usá-la com moderação, tentando mantê-la sempre dentro de uma proporção entre 20% e 30% do seu texto. A questão é que o excesso de citações diretas pode ser interpretado pelos avaliadores como uma espécie de plágio. É claro que ninguém fica ali contando para ver se a cada 10 linhas de texto tem 2 ou 3 citações diretas, mas é sempre bom
ter cuidado para não exagerar. O exagero chama a atenção. A citação direta se divide em dois tipos de citação: a citação direta curta e a citação direta longa. A citação direta curta é aquela que tem no máximo 3 linhas. Ela deve ser colocada entre aspas, sempre dentro de um parágrafo normal. Já a citação direta longa é aquela transcrição de um texto qualquer que tenha mais de 3 linhas, quer dizer, a partir de 4 linhas. Você identifica logo a citação direta longa, porque ela só pode aparecer em um parágrafo especial, que só pode ter ela e mais nada. É aquele tipo de parágrafo que fica com um recuo bem grande ali de 4 centímetros da esquerda para a direita. A citação direta longa não tem aspas e nem recuo na primeira linha. Além disso, o espaçamento deve ser simples e o tamanho da fonte deve ser menor do que o restante do texto. Já a citação indireta é a forma bem mais avançada de fazer a citação. A citação indireta é aquela situação em que você vai parafrasear um autor. Quer dizer, é quando você reescreve com as suas palavras uma ideia que você pegou de outra pessoa. É o melhor tipo de citação. Primeiro, porque não conta naquele percentual de 20 ou 30% de cópia que eu falei agora há pouco. Segundo, porque ela exige mais trabalho e mais senso crítico. É isso mesmo. Para fazer uma citação indireta, você precisa encontrar uma boa fonte de pesquisa, encontrar nela uma ideia interessante, pensar criticamente sobre ela e depois reescrevê-la com outras palavras. E ainda tem uma terceira vantagem. Na citação indireta, você não precisa informar o número da página. E isso pode ser muito útil se você tiver coletado aquela informação na internet ou em algum outro documento ou situação em que não exista um número da página. Pronto! Agora você já conhece todas as citações. Agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre o quarto tipo de citação, que é a citação de citação. Mas antes de te mostrar como é que se usa o APUD, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal. Eu tenho que pedir isso. E aproveita para clicar também no sininho, porque essa é a única forma de você receber um aviso quando eu postar novos vídeos como esse aqui no canal. Certo? Agora vamos para a terceira e última parte do vídeo, em que eu vou finalmente falar sobre a citação de citação. Eu não fiz você assistir o vídeo até aqui por acaso, não. Eu tinha que falar dos outros tipos de citação porque, na verdade, a citação de citação não passa de uma forma peculiar de citação direta ou indireta. É o seguinte, a citação de citação acontece quando você pega uma citação que alguém fez e coloca ela no seu trabalho. Quer dizer, é a cópia da cópia. Imagine que você está lendo o artigo escrito por Silva e viu que Silva fez uma citação de Souza. Pode ser uma citação direta ou indireta. Você achou essa citação super necessária para o seu TCC, mas você não tem como achar o livro de Souza para tirar a citação dele. Então, Souza é o autor original e Silva é o autor que fez a citação. Mas mesmo assim, você quer usar a citação de Souza no TCC. Então, você vai citar o texto de Silva na parte em que consta a imprescindível citação de Souza. Essa aí é a citação de citação. E para fazer isso, você usa a expressão apud, que vem do latim e quer dizer algo mais ou menos como citado por, conforme, segundo. Então você vai escrever algo mais ou menos como Souza, apud, Silva. Ou seja, Souza citado por Silva.
Porém, você só deve fazer a citação de citação em casos realmente excepcionais. Isso porque 10 entre 10 avaliadores acreditam que quem faz muita citação de citação, na verdade, teve preguiça de pesquisar. Quer dizer, eles pensam que a pessoa pesquisou menos do que deveria e acabou ali pegando uma carona na pesquisa de alguém. Você entendeu o que eu quero dizer, não é? É melhor evitar. Mas eu sei, às vezes, é necessário usar o APUD. Você pode estar precisando citar um autor estrangeiro, um livro antigo, uma obra rara. Então, você pode sim fazer a citação de citação. A regra, nesse caso, é usar muita, mas muita moderação. O que você não pode é fazer várias citações com APUD de obras que você poderia conseguir o original para citar normalmente. Bom, agora você já sabe o que é citação de citação e também o que significa APUD. Acho que já dá para pedir para você compartilhar o vídeo, não é? Essa é a melhor maneira de você me ajudar e de retribuir o trabalho que eu faço aqui para você. Você pode compartilhar naqueles grupos de TCC que você participa ou em qualquer rede social. Não importa, tá? Certo. Mas ainda falta eu te falar como é que você usa o APUD. Então vamos fazer isso agora. A primeira coisa que você precisa saber sobre isso é que existem 3 informações básicas para serem usadas na citação: o sobrenome do autor, o ano em que o texto foi publicado e o número da página em que a citação estava na obra que você vai citar. Então você vai ter que citar os 2 autores e precisar usar essas 3 informações tanto do autor original como do autor que fez a citação. E essas 3 informações você pode usar de 2 maneiras diferentes. Basicamente, você vai decidir se coloca todas elas dentro ou fora dos parênteses. Primeiro, você pode usar o sobrenome do autor original do lado de fora dos parênteses e colocar as outras informações dentro dos parênteses. Nesse caso, o sobrenome do autor original, tá? O autor original deve ficar em caixa baixa, quer dizer, com a sua grafia normal. Olha esse exemplo que está aparecendo na tela. Segundo ensina Souza, abre parêntese, 1985, página 178, APUD, Silva, 2019, página 76. A coisa tal, etc e tal, aí você escreve lá a citação que você quiser. Já a segunda forma é muito mais simples. Basta você jogar todas as informações dentro dos parênteses e pronto. Lembrando que os sobrenomes dos autores, quando inseridos dentro dos parênteses, ficam sempre em caixa alta, quer dizer, todas as letras maiúsculas, tá? E preste atenção, o autor original sempre vem antes do autor citado. Veja o exemplo. Diante disso, é inevitável a constatação de que a coisa tal, etc. e tal, aí você escreve a citação que você quiser, né? Ponto, fecha aspas, abre parêntese, Souza, 1985, página 178, APUD, Silva, 2019, página 76. Pronto, acabou o mistério, não foi? Agora você tem um guia completo e simples sobre como fazer a citação de citação usando o APUD corretamente. Agora me diz uma coisa, será que você não está exagerando no uso do APUD, hein? Me diz aí nos comentários quantas vezes você já fez citação de citação no seu TCC. E se o seu TCC é um artigo ou monografia, por exemplo, tá? Me diz também quais são as dúvidas que você está tendo sobre citações. Poxa, isso é muito importante. Quem sabe eu não consigo te ajudar um pouco mais nos próximos vídeos. E eu já ia me esquecendo. Você já deve estar notando que está aparecendo aqui
à minha direita, à sua esquerda, uma bolinha, né? Se você clicar nela, você vai se inscrever aqui no canal. Então clica aqui, tá? E aqui do outro lado tem um vídeo selecionado especialmente para você, para te ajudar um pouco mais no seu TCC. Você não pode deixar de assistir. Eu vou ficando por aqui, porque até eu já falei demais hoje, né? Então um abraço e até o próximo vídeo.